Olá, gente. Como combinado, eu ia fazer para vocês agora, né, a resolução das questões de produtos notáveis. Então, vocês assistiram antes o vídeo explicativo teórico sobre o assunto dos três casos: quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Agora vocês vão assistir a explicação da correção das 5 primeiras questões que eu deixei para vocês naquele material de 10 e vocês vão tentar as outras 5. Então vamos iniciar. Está aqui, ó, correção dos exercícios sobre produtos notáveis. O que é que diz a primeira questão? A diferença é a subtração. A diferença, olha aqui, ó, a diferença entre o quadrado da soma, ó, quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é igual, aí tem lá as opções. Então, a primeira a gente arma a diferença entre o quadrado da soma de dois números e o quadrado da diferença desses mesmos números, observem. Então, aqui nós estamos diante, depois que você arma, né, isso aqui, ó, você vai desenvolver esses produtos notáveis. Lembram como é que desenvolve o quadrado da soma de dois termos? Lembra? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Aí, ó, menos, olha aqui, ó, menos. Como é que fica o outro desenvolvimento? Quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observem. Aí, depois que você fez esse desenvolvimento baseado no que foi ensinado, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos, você vai observar o seguinte. O sinal que está aqui na frente desse desenvolvimento, aqui, ó, desse primeiro parênteses, é o sinal positivo. Então, vai ficar mais com mais, sai mais com mais, sai mais, e mais com mais, sai mais, do parêntese. Já o sinal que precede esse segundo desenvolvimento, que está aqui na frente, ó, é o sinal de menos. Aí você vai fazer, ó, menos com mais vai sair menos, menos com menos vai sair mais, e menos com mais vai sair menos. Então, vamos observar. Eliminando esses parênteses, como é que fica? Vai ficar x ao quadrado, olha, mais com mais sai x ao quadrado. Mais com mais sai mais 2xy. Mais com mais sai mais y ao quadrado. No outro, troca o sinal de todo mundo. Se aqui está mais, ó, menos com mais sai menos x ao quadrado. Menos com menos sai mais 2xy. E menos com mais sai menos y ao quadrado. Agora nós vamos simplificar. Ó, você corta o mais x ao quadrado com menos x ao quadrado. Ó, que essa soma de mais 1x ao quadrado com menos 1x ao quadrado dá zero. Aí você cancela os dois. O mesmo raciocínio você usa com o mais y ao quadrado e o menos y ao quadrado. Olha, né? Mais 1y ao quadrado com menos 1y ao quadrado, a soma desses dois termos semelhantes dá zero. O que sobrou? Mais 2xy com mais 2xy. Então, se eu tenho 2xy, 2 vezes xy, com mais 2 vezes xy, dá quantas vezes xy? 4 vezes xy. Então, quando ele diz assim, a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é igual a 4 vezes é o quádruplo. Então, é o quádruplo do produto dos números. Se você procurar nas opções o quádruplo do produto dos números, a opção correta é a letra E. Preste atenção nessa explicação, depois você vai lá no material e observem. Assistam com bastante cuidado, com bastante calma, observando tudo que eu falei para poder entender. Vamos para o comentário agora da segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: se x e y são números reais distintos, a palavra distintos é diferente. Então, se dois números são diferentes, o que é que tem? O que é que a gente tem como resposta lá? Você tem 5 opções. A única opção que é verdadeira é a que está na letra B. Mas qual é a opção que está na letra B? Você tem lá x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x menos y é igual. Se você desenvolver isso aqui na letra B,
se você desenvolver isso aqui é o terceiro caso aqui em cima de produto notável, diferença de dois quadrados. Como é que a gente desenvolve a diferença de dois quadrados? É o produto da soma pela diferença dos mesmos termos. Então, é o produto de x mais y por x menos y. Ok? Então, em cima aqui, você desenvolvendo ó, o terceiro caso de produto notável, diferença de dois quadrados, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Repare que aqui no denominador dessa fração, nós temos x menos y. Então, você vai cancelar, você vai cortar o parênteses aqui, ó, x menos y, como de baixo x menos y, o que sobra? Sobra só esse x mais y. Então, veja que para você chegar na opção correta, você teria que saber o terceiro caso de produto notável, que é a diferença de dois quadrados, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Né? Aí você cancelou ó, o de cima com o de baixo, do numerador com o denominador, os parênteses aqui são iguais, né? Sobrou x mais y. Então, a alternativa correta, letra B de bola, ok? Presta atenção, cuidado com a explicação, assistam várias vezes para você entender. Vamos agora comentar a terceira questão das atividades que eu deixei para vocês. Observem, essa terceira questão é muito interessante. Vamos imaginar que vocês chegassem na sala de vocês e vocês encontrassem no quadro um desafio que o professor Magno deixou. Né? Aqui diz assim, ao entrar na sua sala de aula, Ian encontrou as seguintes anotações no quadro. Reparem, a soma de A mais B igual a 6, o produto de A com B, ó, 4, a soma dos números 6, o produto dos números 4. Ele quer saber qual o valor da soma dos quadrados desses números. Quando você tem um problema na matemática, você tem que usar tudo que o camarada aqui formulou, tá te dando para você tentar resolver esse problema. Ele está te dando, dizendo que a soma de dois números é 6 e o produto desses mesmos números é 4. Ele quer a soma dos quadrados desses números. É a pergunta, olha a interrogação. Então, usando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, o que é que você tem que fazer? Ian determinou corretamente o valor da expressão A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse valor ele quer saber qual é o valor disso aqui. Ó. Então, o que é que você faz? Vou voltar um pouquinho aqui. Você vai pegar essa primeira afirmação aqui, ó, que a soma dos números é igual a 6. Você vai fazer o seguinte. Quando é que uma equação não se altera? Se você eleva os dois lados da equação ao mesmo expoente, ela não se altera. Então, se eu tenho que A mais B igual a 6, eu posso pegar o A mais B elevar ao quadrado. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu faço do lado direito. Quando você tem uma balança com dois pratos, se você coloca um peso de 1 kg de um lado, a balança cede daquele lado esquerdo. Para que ela volte a ficar em equilíbrio, você tem que colocar o mesmo peso do outro lado, 1 kg também. É como se nós tivéssemos aqui, observem, uma balança. Em um dos pratos você tem A mais B, no outro prato você tem o número 6. Se você colocar o expoente 2 no primeiro prato, você coloca o expoente 2 no segundo prato. Trazendo isso para a nossa matemática. Se você tem uma equação que diz assim que A mais B dá 6, se você elevar ao quadrado o primeiro membro, que é o primeiro membro que fica antes da igualdade, você tem que fazer a mesma coisa com o segundo membro. Tem que fazer 6 ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, observem, né? Diz assim, ó, devemos elevar ao quadrado os dois membros da primeira afirmação. Qual é a primeira afirmação que ele deu aí na questão? Que A mais B igual a 6. Se nós fizermos isso, né, vai ficar que A mais B... Olha a primeira afirmação que estava lá no quadro copiado. A mais B igual a 6. Elevou ao quadrado, ó, elevou o expoente 2, faz a mesma coisa do outro lado. Elevou A mais B ao quadrado, eleva o 6 também. Aí isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, que é o primeiro caso de produto notável que eu falei para vocês. Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Olha o desenvolvimento, vocês já viram isso na teoria. Mais o quadrado do segundo. Do outro lado, 6 ao quadrado é uma potência. O expoente é 2, é 6 vezes 6, que dá 36. Aí você vai ficar A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado, igual a 36, correto? Aí o que você faz? Ele quer saber, lembra o que ele quer lá? Ele quer a expressão quanto é que vale, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, você vai isolar o que ele quer, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Observem. Então, a gente junta esse primeiro termo do desenvolvimento com este terceiro aqui. A gente deixa juntinho aqui porque é isso que ele quer.
Esse 2AB que está positivo, ele passa para o segundo membro, ele vai negativo. Observe, quando ele muda de lado, ele muda de sinal. Então, vai ficar 36 menos 2AB. Só que A vezes B, ó, a gente sabe quanto vale, porque está lá no quadro. Olha, A vezes B vale quanto aqui? Ó? 4. Aí você vem aqui, no lugar desse A vezes B, você troca pelo 4, observe. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o que a gente quer. 36 menos 2 vezes, quem é AB? AB, novamente. A vezes B, quanto vale? 4. A gente está usando o que está escrito no quadro. Então, aqui no lugar desse A vezes B, você coloca o 4. Aí, 2 vezes 4, 8. E 36 menos 8, quanto é 36 menos 8? Se você tira 8 de 36, o resultado é 28. Aí você vai lá e marca. A opção correta, letra A, ok? Vamos fazer o comentário agora da questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: se x mais y igual a 13 e x vezes y vale 1, quanto vale x ao quadrado mais y ao quadrado? É muito parecido com essa questão anterior que eu acabei de comentar. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, essa equação aqui, ó, x mais y igual a 13, ok? A gente eleva os dois lados novamente ao quadrado. Eleva o x mais y ao quadrado e eleva o 13 também. Lembra da história da balança? Tudo que você faz do lado esquerdo, no prato esquerdo, você faz no prato direito. Então, vai ficar x mais y elevado a 2 igual a 13 elevado a 2 para não alterar a equação, ok? Para ela continuar equilibrada. Aí você desenvolve o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não esquecendo que x é o primeiro termo e y é o segundo termo. Quadrado da soma. Primeiro caso de produto notável. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169, ok? Aí você faz, isola ó, o x ao quadrado mais o y ao quadrado, lembra? Porque é o que ele está querendo aqui, ó. Isola. E esse 2xy que está positivo, o mesmo raciocínio do anterior, passa para lá menos 2xy, observem. Então, vai ficar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 169, menos 2 vezes, quem é xy? Xy, ele disse aqui, ó, que x vezes y dá quanto aqui, ó? 1. Tá aqui, ó, 1. No lugar de xy, você trocou pelo 1. Vai ficar 169 menos 2, ou seja, a resposta, a letra C, 167. Agora o comentário da última questão de hoje, a questão número 5. Observe a questão número 5. Ele quer saber quanto é que dá o produto de raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. É o terceiro caso de produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos. Repare que raiz de 3 é o primeiro termo, raiz de 2 é o segundo. Repare que se repete aqui, ó. Produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma de dois termos. Como é que a gente desenvolve isso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Lembra da radiciação? Quando o índice aqui é 2, ó, o expoente aqui é 2, você corta o índice da raiz com esse 2, vai sobrar só o 3. Ó. Você corta o índice da raiz aqui que é 2 com esse 2, vai sobrar só o 2. Observe, quanto é 3 menos 2? 1. Então, aí a resposta é a letra D de dado. Ok, meninos, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e muita saúde.